Então é sempre bom essa atualização, essa troca aqui de experiências e dúvidas, muitas dúvidas que vocês têm. É bom nesse momento aqui, 30 minutinhos antes ou 30 minutinhos depois. Importante também a presença dos árbitros. Nós não tínhamos esse acesso. Hoje estamos ao vivo com o Campeonato Europeu, o Asiático, começou o Pan-Americano agora, Sênior, que inclusive a nossa diretora de arbitragem, Sensei Bruna Neves, é a única do Brasil convocada para esse Campeonato Pan-Americano Sênior. Então é um motivo que nos honra bastante termos essa nossa representante do Rio de Janeiro e do Brasil no Campeonato Pan-Americano Sênior. É a única representante do Brasil. E uma mulher. Então, só nos honra, muito motivo de orgulho para a gente. Então, a convite dela, estou aqui para passar algumas informações para vocês, tirar algumas dúvidas. Eu costumo também, estou falando sempre isso, a arbitragem ficou mais fácil, tanto para o árbitro quanto para os atletas. Então, aqueles X2 que nós tínhamos, saída de área, estourar a pegada, então nós não temos mais. Então, está muito mais fácil. Então, está tendo muitas projeções, as lutas estão acabando com muito mais projeções e com cada vez menos punições. Então, isso é muito importante para o nosso judô. Entendeu? Então, é bem legal isso. Então, o que nós temos hoje de calcanhar do Aquiles, já está pegando ainda, é o falso ataque. O falso ataque é a posição que mais está acontecendo hoje. Entendeu? Então, é importante que vocês saibam que hoje a FIGE colocou lá, ó, caso não tenha uma possibilidade real de projeção, a técnica vai ser avaliada como falso ataque. A ação, na verdade, vai ser avaliada como falso ataque. Então, antes, aquele movimento de acompanhar uma técnica ou simplesmente fazer um pequeno desligamento descaracterizava o falso ataque. Hoje, não mais. Então, isso é importante. A gente tem que estar sempre ligado com isso aí. Então, aquele volume de luta que antes fazíamos, estava na regra, ok, está no jogo, lutar com a regra embaixo do braço, aquele sutemizinho, aquele ceoezinho, aquele sodezinho, com o quadril bem para fora, mas que a pessoa acabava acompanhando, o seu adversário acabava acompanhando, não tem jeito, você está pendurado nele, você fez um sutemi e puxou o seu adversário, é óbvio que ele vai acompanhar. Então, esse volume de luta não é mais permitido. Então, por vezes, será interpretado como falso ataque. Então, tenham bastante cuidado com isso. Isso é muito importante. E com relação às transições de meu azar para Tati azar, eu também gosto de voltar no tempo e falar. Antes, há um tempo bem longínquo, na época do Sensei Zequinha, há muito tempo atrás, nós tínhamos a máxima: não existe judô de baixo para cima. Você já escutou isso aí? Não existia judô de baixo para cima. Essa era a regra do passado. Todo mundo sabia disso. Então, quando os atletas se levantavam, o que o árbitro deveria fazer? Bater. Independente da posição deles. Se um estava quase jogando, se o outro estava levantando, o outro estava de costas, ou estava de frente, estava encaixado no seu quadrado, não interessa. Não existia judô de baixo para cima. Esse tempo passou, a FIGE mudou isso e colocou a regra do face to face. Qual é a regra do face to face? Para uma projeção, uma transição de meu azar para Tati azar, para ser válida, os atletas precisavam estar mais ou menos frente a frente. Se eles estivessem de um de costa para o outro, que é o caso do seu ficou aqui nas costas, levantamos, eu projetei, não era avaliado. Essa projeção não era avaliada. Somente se levantassem mais ou menos frente a frente. Agora isso também mudou. Também caiu por terra isso. Agora, independente da posição dos atletas, se eles se levantarem por conta própria,
Se um atleta estiver deitado e o outro tirá-lo dessa posição, essa projeção não será válida. Tem um corte no Instagram que o georgiano levantou o outro que estava deitado e jogou o francês. Só tem aquele corte porque o árbitro de tatame marcou o ponto. Mas esse ponto foi cancelado. Nós temos que ter muito cuidado com esses cortes no Instagram, que o objetivo deles é viralizar. Muitas vezes eles não reproduzem o que aconteceu. Eles só recortam aquela parte e divulgam que, tá vendo aí? Olha que judô, força só é bom para quem tem força, e não sei o quê. Isso viraliza. Mas essa pontuação foi cancelada, porque ele estava deitado. Estava em Neoazar, ele foi retirado dessa posição. Qualquer ação que eles vão para o chão e consigam ficar nessa posição, já é Tati Azar. Somente não será Tati Azar se estiver em 4 apoios, ou 6 apoios, como que. Somente nessa posição será Neoazar. Levantou aqui, já é Tati Azar. Aqui então, se sofrer aqui um Osotogari, um Haraigoshi, um Ushimata aqui, qualquer coisa, uma ação de teu azar para trás, será avaliado. Se nessa posição aqui, saiu daqui, colocou a mão, defendeu, é Shido, será Shido. Se fizer aqui, ó, nessa posição também, fizer um Sumiga Extra, será avaliado. Aconteceu também com o irmão do Falcãozinho do Reação, lutando com o moleque do Reação também, faixa amarela. Ele foi fazer uma posição, caiu nessa posição aqui. Ao invés dele ficar aqui, o que ele fez? Levantou com o Kumigatá, o moleque botou a perna ali, ó. Eu falei, isso aí agora é avaliado. Você não pode mais ficar nessa posição. Lembra se você estava com o cara abaixo. Isso. Entendeu? Se tiver com o pé morto, somente não será se eu fizer um Kataguruma. A variação de Kataguruma. E ficar nessa posição aqui e me empurrar para trás, aí não será avaliado porque eu estou sentado. Qualquer ação do Tori para o Kitsuyo nessa situação aqui será uma transição para Neoazar. Mas caso eu fique aqui, ó, tentei fazer aqui, parei nessa posição aqui, eu estou Tati Azar. Qualquer ação aqui será avaliada. Diego, caso aconteça de os dois estiverem ajoelhados, vale igual? Os dois ajoelhados é uma situação de Neoazar. Caso ambos fiquem ajoelhados, é Neoazar. Um deve estar em Tati Azar, o outro é ajoelhado. Aí sim. Depende como vai ali. Pode ser bom também. Pode ser bom. Ajoelhado também pode ser bom. Botar a perna aqui, ó. E bom também. Força, velocidade, controle, amplamente com as costas. Nenhum problema. Nenhum problema. Então, isso está acontecendo muito. Então, tenham cuidado em competições. E qualquer ação também do atleta que está embaixo, também está acontecendo demais. Às vezes, a pessoa tenta fazer o Sumigaeshi, coloca a mão na faixa aqui, levanta, e quem está embaixo faz o quê? Ó? E está em cima. Também será avaliado. Entendeu? Então, são duas coisas que estão acontecendo bastante. As transições de Neoazar para Tati Azar e as projeções simultâneas. Sutemi com Ashi, Sumigaeshi ou Tomoyage com Oushigari. Com Oushigari. Está acontecendo muito. E estão sendo avaliados. Então, cuidado quando tem uma situação de Sutemi, cuidado ou fiquem espertos para aproveitar essa situação. Mesmo que você pratique o Sumigaeshi primeiro, você pode ser simultâneo, tem que ser uma ação simultânea. Aquela ação simultânea. Fez o Tomoyage ou o Sumigaeshi e ó, você viu que ó, a outra perna já caiu por cima. Marcelo, Isso aí. Ó, aconteceu, inclusive, foi até bom.
na final do Mundial Veteranos com uma, qual é o nome dele? Lá do Piauí, que é soldado PM. Qual é o nome dele? Stanley. Stanley. Aconteceu justamente com ele. É muito rápido a situação, muito rápido. Ele, especialista em Sutemi, e outro tomou na lei, faz com maestria, só que aí o atleta foi instruído a justamente fazer um machinho, foi o caso do Oshigari, de forma simultânea com ele. Então ele colocou a perna que ela foi. Não tem como ver, muito rápido, entendeu? Somente no vídeo replay. Entendeu? Então é muito importante. O árbitro tem que tomar a decisão. Se o supervisor tiver dúvida ou contestar, ele vai fazer um gesto para ele, vai falar com ele no rádio. Ó, espera um momento, vou verificar aqui. Se for uma situação que define uma luta, uma situação bem mais importante, eu vou falar, por favor, faça o gesto do vídeo. Então ele vai, o árbitro está tentando fazer um gesto. E a situação será analisada. Mas nós estamos sempre orientando os árbitros para não ficarem vídeo dependentes. Então, ele precisa ter autonomia. Inclusive, isso fora do país é considerado como um erro. Você marcar uma situação e ficar olhando para o seu supervisor. Às vezes, marcar aí. Porque isso não passa segurança, pelo contrário, está passando insegurança. Nós somos conectados através do nosso rádio, nosso walkie-talkie. Então, caso seja uma situação que eu avaliei como um azar, mas o meu supervisor entendeu como Yuko, ele vai falar comigo no rádio. Aí você vai lá e olha. Você encontrar com o central. Você vai lá e olhou mesmo. No central, não. O árbitro supervisor, sim, ele que fica no vídeo. Sim, aí ele vai falar para você, ó, não é Yuko, é Vazar. Sim. Falou, aí você tem, você está dando pé. Nem sempre. Nem sempre. Se for uma situação rápida, de erro de avaliação, o Azari, ele, não, ele já viu lá. Não, Yuko, retira o Azari. Você mantém o seu... O Azari, fazer o gesto de Toricast. Lembrar que o árbitro, às vezes, normalmente, ele é um árbitro até mais experiente do que o árbitro que está lá no central. Sim. Quem às vezes não tem uma experiência assim, é quem está no placar, operando o placar. Pois é, porque a minha dúvida era como virou o cara verdade. São faixa marrom, que estão no programa de faixa preta. Esses às vezes tem... Exato, não confunda isso. Quem está no placar, geralmente é um estagiário da competição. Agora, quem está no vídeo, geralmente é o coordenador ou o supervisor daquela área. Então é um árbitro que tem mais experiência que o árbitro de tatame, para estar ali e avaliar aquela situação. Entendeu? Mas é isso que você mesmo falou. Nós estamos batendo essa tecla. O árbitro de tatame não pode ficar vídeo dependente daquela situação. Ele tem que tomar a atitude dele conforme o que ele achar. Entendeu? Se ele acertar, ok. Se não acertar, ele vai ser corrigido. Porque ele não pode passar essa insegurança para todo mundo que está vendo. Então isso é importante também. Que nem Rafael Brasil faz a vida, o seu cotovelo na perna do adversário. Vai descendo, desde que tenha kumikata, esse apoio pode ir na perna, tanto no seu olho na diagonal, quanto no coach Makikomi. Esse apoio é permitido desde que tenha kumikata. Então essa é a diferença. Essa foi a polêmica da final do Mundial, da Olimpíada contra a Mongol, porque a Rafaela tinha o kumikata. Então, isso é importante. Agora, qualquer pegada é permitida até a linha da saia. E lembrando que a saia deve cobrir as nádegas. Então, se a saia, por algum motivo, estiver aqui, eu peguei aqui, não tem problema. Porque a saia, o padrão do check-in, tem que cobrir as nádegas. Já está até fora do padrão já. Tem que cobrir. Esse é o padrão, igual um samurai. Olha lá, padrão do samurai.
Passando das nádegas, eu tenho que estar aqui, ó, mais 5 centímetros. Então, 20 centímetros até 7,3, acima de 7,3, então 25 centímetros da faixa até a ponta. Então, também é importante. Peraí, fala ali no microfone, aí tá A dúvida gestual que era no caso sub-13 e sub-15. O que está correto? Chegou? Não chegou. Então, essa é uma adaptação que fazemos. É importante falar sobre isso. É uma adaptação que fazemos aqui no Rio de Janeiro e em algumas competições a nível sub-13 e 15. Porém, então estamos fazendo essa punição falada, Shido, falta de combatividade para a marca, para não ficar algo incisivo para a criança ou para o adolescente. Mas, deixo bem claro aqui, nas competições internacionais isso não existe. Então, isso aqui é uma adaptação que fazemos aqui para o caráter educativo. Mas essas mesmas crianças, essas mesmas adolescentes sub-13 e 15 que forem para o campeonato pan-americano, eu estava no pan-americano sub-13 e 15 em Lima, em dezembro, e isso não existe. Então, é a punição normal. Mas isso só no Radimê, né? No Entendeu? rendimento não tem isso. Então, inclusive está acontecendo também no alto rendimento, essa adaptação. Inclusive já aconteceu aqui no brasileiro também, 13, 15 aqui no Brasil. Mas isso não tem fora do país. É só uma adaptação que fazemos aqui. Alguns professores fazem isso, outros não. Certo, pessoal? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. É sempre muito bom.